Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro, obrigada pela participação de vocês na minha página. Eu tenho recebido um feedback bem legal a respeito dos vídeos que eu tenho gravado, as pessoas têm achado bem interessantes, têm comentado que realmente a psicologia não é tão complicada quanto parece, né? E se eu atingir o objetivo da minha página, que é descomplicar um pouco a psicologia, eu já estou muito feliz. E hoje eu estou aqui novamente para falar sobre um assunto muito interessante, que eu amo de paixão, que é o transtorno de personalidade borderline. É um transtorno novo, né? Ainda se fala muito pouco sobre isso, porque ainda não há muitos estudos nessa área, mas a gente percebe que a população está cada vez mais sendo diagnosticada com esse transtorno. Eu vou mais uma vez basear a minha fala num livro da doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra lá do Rio de Janeiro. Esse livro se chama Corações Descontrolados, Ciúmes, Raiva e Impulsividade, o Jeito Borderline de Ser. Esse livro é fantástico, explica de uma maneira muito clara o que é esse transtorno, um transtorno que é dificílimo de ser levantado. Tanto os psiquiatras quanto os psicólogos têm muita dificuldade em levantar a hipótese diagnóstica ou fechar mesmo o diagnóstico da pessoa que tem esse transtorno de personalidade, porque é um transtorno que tem características de diversas outras doenças mentais, como por exemplo, tem uma questão muito grande de persecutoriedade, como na esquizofrenia, tem uma mudança de humor de maneira muito repentina, como na bipolaridade, e tem alguns traços depressivos também, como a gente encontra na pessoa que sofre de depressão. Então, os pacientes que vêm para a clínica, que tem esse diagnóstico, geralmente eles não vêm com esse diagnóstico, eles vêm com diagnóstico ou de depressão, ou de esquizofrenia, ou de transtorno bipolar. E aí, conforme a gente vai ouvindo esse paciente, vai ouvindo aquilo que ele nos traz, né, geralmente quando ele chega na clínica, ele já chega num estágio de sofrimento muito grande, ele já chega com relacionamentos interpessoais bem destruídos, ele chega com feridas na alma muito grandes por conta desses relacionamentos. Aí é que a gente vai pegando, né, um pouquinho de cada característica, vai estudando, vai procurando aí na literatura e consegue levantar essa hipótese diagnóstica do transtorno de personalidade borderline. E quais são as principais características desse transtorno? Primeiro que são pessoas muito intensas, né? Tudo que essas pessoas fazem, elas fazem com uma intensidade muito grande, então existe, né, o que eu vou chamar aí de uma parte boa, positiva do transtorno, né? São pessoas extremamente apaixonantes, porque tudo aquilo que elas se dispõem a fazer, elas fazem com uma paixão, com uma intensidade muito grande, muito mais do que nós, né, que não temos esse transtorno. Pelo menos eu acho que eu não tenho, porque ninguém me diagnosticou, enfim. Então elas são pessoas que têm essa intensidade muito grande, mas essa intensidade também traz consequências, porque nos relacionamentos amorosos, principalmente, essa intensidade é permeada por ciúmes, por manipulações, por crises de choro, né? Enfim, por brigas muito profundas. Então, essas marcas aí na alma da pessoa que tem esse transtorno vão ficando de acordo com os relacionamentos que ela vai passando. E são pessoas extremamente dependentes do ponto de vista emocional. Por isso que os relacionamentos dessas pessoas são tão intensos e são tão complexos, né? Por isso que, e relacionamentos não só amorosos, mas relacionamentos com pai e mãe também, relacionamentos com amigos próximos, são relacionamentos muito conflituosos, né? Que acabam deixando marcas aí na pessoa que sofre desse transtorno. Outra característica dessas pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline é que são pessoas que se arriscam muito, arriscam inclusive a vida por situações que não são tão importantes. Então são pessoas que dirigem de uma maneira muito perigosa, são pessoas que geralmente fazem uso de algum tipo de substância psicoativa, seja álcool, seja algum tipo de droga, são pessoas que em algum momento da vida passam por situações de viver uma vida sexual muito promíscua, né? Então de se relacionar sexualmente com pessoas que não conhecem, não usar nenhum tipo de proteção e não conseguir mensurar os riscos que essa pessoa corre ao se colocar em situações de vulnerabilidade. Então, a pessoa que tem o diagnóstico desse transtorno é geralmente o oposto ao psicopata, né? Que eu já falei num vídeo aí anterior. É uma pessoa que é 100% emoção, né? É muito difícil a gente trabalhar com a racionalidade dessa pessoa. Essa pessoa é 100% emoção, tudo para ela é muito intensa, muito profundo, ela se apega demais às coisas, às pessoas, aos relacionamentos, e por isso que ela sofre muito. Então, a pessoa que tem esse transtorno, quando ela chega na clínica, ela já chega o pó da rabiola, né? Como eu costumo brincar. Já chega num estado de sofrimento muito profundo, com os relacionamentos muito deteriorados,
e com a vida muito conturbada. Então, o trabalho do terapeuta, né, do psicólogo com essa pessoa, é a reconstrução dessa personalidade, né, reconstruir a personalidade desse sujeito a partir dele mesmo, porque como ele é muito dependente, ele constrói a sua personalidade, a sua vida através do outro, né, ele escolhe geralmente uma figura de quem ele vai depender e ele se constrói a partir desse outro, né, desse objeto que ele identifica como ideal. Então, o nosso trabalho aqui na clínica é reconstruir a personalidade desse sujeito, é mostrar para ele as potencialidades que ele tem e que não é necessário, né, se expor de uma maneira tão grande, que as coisas podem ser vividas de uma maneira menos intensa e também puxar um pouquinho para a realidade a necessidade de racionalizar em algumas situações. O tratamento psiquiátrico para essas pessoas também é importante, porque devido a essa ansiedade, essa angústia, né, esses momentos de depressão muito profundos, a pessoa necessita entrar com uma medicação para que esse estado de humor possa se estabilizar um pouco. Então, o tratamento psiquiátrico junto com a psicoterapia é muito importante. Como eu falei, é um transtorno de difícil diagnóstico e que também, geralmente, o prazo, né, entre aspas, para a psicoterapia é um prazo indeterminado, né? Cada paciente reage de uma maneira e a gente tenta trabalhar de acordo com as condições que o paciente apresenta. Mas essas pessoas são apaixonantes, né, mas carregam um sofrimento muito grande aí por conta desse descontrole emocional. Para quem tiver mais curiosidade, leia esse livro também é apaixonante. A linguagem da doutora Beatriz é muito clara, muito simples. Ela é uma médica, mas que escreve para a sociedade, não escreve apenas para a classe médica. Então, leiam, né? Nós todos podemos ter alguns traços também desse transtorno, mas diagnosticar e classificar uma pessoa como sendo portadora desse transtorno exige aí um trabalho bem sério, bem profundo e tempo, né? Como eu já falei também em outro vídeo, a dificuldade do diagnóstico clínico é porque a gente precisa de tempo, muitas vezes a gente não tem esse tempo. Então, espero ter sido claro também para vocês, espero ter contribuído um pouquinho mais para descomplicar a psicologia e a psicanálise. Eu fico por aqui, aguardo sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo e até a próxima!